Bom dia. Bom dia, tudo bem, Bom, Janaína? tudo bem, graças a Deus. Bom dia a todos sejam bem-vindos. Então, para que a gente possa começar o nosso evangelho de hoje, nós vamos ler uma mensagem. Pode dizer que a gente desativou os comentários para a gente entender a Janaína direitinho, certo? Só um minutinho. A mensagem ela é bem pequenininha, é a mensagem de André Luiz. A terra não é prisão de sofrimento eterno. É a escola abençoada das almas. A felicidade não é miragem do porvir. É realidade hoje. A dor não é forjada por outrem. É criação do próprio espírito. A morte não é santificação automática. É mudança de trabalho e de clima. O futuro não é surpresa atordoante. É consequência dos atos presentes. Então, com essa mensagem de André Luiz, nós iniciamos com a nossa prece, que é assim achar melhor, pode fechar os olhos, tanto que esse momento nós possamos manter uma conexão com Deus, com a espiritualidade benfeitora. Deus, nosso Pai, de infinita bondade e amor, te agradecemos por mais esse dia, pela oportunidade de estarmos aqui hoje nesse Evangelho, pela oportunidade de estarmos aqui neste plano. Agradecer pelo conhecimento dessa doutrina que nos consola e que nos guia. Ilumina todos os nossos irmãos que aqui se encontram, que possamos, à luz do Evangelho, abrandar os nossos corações, aprendermos que o amar é o único caminho, que a cada dia possamos nos tornar pessoas melhores. Abençoa-nos, Pai, guia os nossos pensamentos e auxilia-nos no caminhar. Pedimos assim permissão para darmos por aberto esse trabalho da manhã de hoje. Gratidão, que assim seja. Bom, o evangelho de hoje é o capítulo 27. Dar de graça o que de graça receber. Os itens que nós vamos conversar hoje é do item 7 a 10, que tem como titulação Mediunidade Gratuita. Então, eu vou ler aqui um pouquinho os itens, e aí nós vamos comentando. O item 7, ele diz assim, médiuns modernos. Pois os apóstolos também tinham mediunidade. Receberam igualmente de Deus um dom gratuito, que é o de serem intérprete dos espíritos, para instruírem os homens, para lhes ensinarem o caminho do bem
e levá-los à fé, e não para lhes venderem palavras que não lhes pertencem, pois que não se originam nas suas ideias, nem nas suas pesquisas, nem em qualquer outra espécie do seu trabalho pessoal. Então, com essas palavras, Kardec ele inicia os comentários apresentando uma argumentação importante para a gratuidade da mediunidade. Quando nós vendemos algo, nós queremos receber pagamento, não é mesmo? Então, a mediunidade, ela é dada para que todos recebam a luz, recebam auxílio. E se nós formos cobrar o seu serviço, os pobres não vão poder pagar, porque não vão ter dinheiro, né? E aí eles vão ficar o quê? Excluídos desse benefício. E esse benefício ele é uma bênção divina. E se eu for deixar algum irmão sem a receber, eu vou estar contrariando os desígnios de Deus, né, Senhor? Então, esse procedimento próprio de quem não estudou, de quem não entendeu o objetivo verdadeiro da mediunidade. Então, quando se entende o verdadeiro sentido da mediunidade, você vai entender que esses desígnios de Deus não devem ser cobrados. E deve ser algo que deve beneficiar todos, aqueles que têm condição e aqueles que não têm condição. Então, por isso que o Espiritismo, ele exige um estudo bem perseverante dos seus princípios. Quando a gente adentra ao centro espírita, e você se acha desejoso em trabalhar na área da mediunidade, a primeira coisa que é exigida é estudo. E não é à toa. Porque você precisa entender a finalidade da mediunidade, o que é, né, a mediunidade, para que você possa fazer o bom uso dela. Então, o melhor caminho é a mediunidade com Jesus. E como é essa mediunidade com Jesus? Usá-la gratuitamente, a serviço do bem, com esforço de desenvolver não só no outro, mas em si, né? O amor a Deus, de todas as coisas, e também amar o próximo como a si mesmo, todos aqueles ensinamentos que nós aprendemos, né, há muito tempo atrás, né? Quando Jesus, quando Moisés veio nos trazer esses ensinamentos. Então, quando nós estudamos, nós usamos essa mediunidade com Jesus, nós sim vamos fazer com que esse benefício que nós recebemos de graças de Deus possa atingir o verdadeiro objetivo, que é servir a propósito do bem. Essas palavras de Kardec, elas nos trazem ensinos bem valiosos. Com a questão do benefício principal, da finalidade principal da mediunidade, que é servir o bem. Então, esses espíritos que querem se beneficiar da mediunidade, cobram pela mediunidade, usam de forma para se vangloriar, para
ter um dinheiro em troca, né? Esses espíritos superiores, eles acabam por se afastar. E eles acabam abrindo brecha aos espíritos que são mais inferiores do que nós. Pouquinho, né? Mais inferiores do que nós, principalmente em moralidade, que é o principal, né? Embora eles possam ser espíritos bastante inteligentes, né? Eles, por eles moralmente serem atrasados, eles ainda acreditam que enganando o outro é a melhor forma, né? Aí, no próximo item, Kardec chama a atenção a um trechozinho que diz assim, ele faz uma advertência, né? Aquele, pois, que deseja comunicações sérias, deve primeiro procurá-las com seriedade, esclarecendo-se quanto à natureza das ligações do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se conseguir a boa vontade dos bons espíritos é a que decorre da humildade, do devotamento e da abnegação. O mais absoluto desinteresse moral e material. Então, ele faz essa advertência. Bom, se eu estou desejando comunicações sérias, eu tenho que saber se aquele médium é um médium sério. Qual a ligação desse médium com o mundo espiritual? Será que esse médium tem uma ligação correta? Se ele realmente está trabalhando na verdadeira finalidade que é a mediunidade? Como é que eu vou conseguir diferenciar? Aí entra também o quê? A minha parte de estudo. Eu também tenho que me informar. Eu também tenho que estudar para que eu possa diferenciar. Porque senão eu vou me deixar levar, deixar enganar pelos falsos profetas, né? E aí, para o espírito merecer essa mediunidade de espírito e esse acompanhamento de espíritos elevados, ele tem que ter, primeiramente, a boa vontade em servir, né, de instrumento útil. E, como a gente já falou anteriormente, trabalhar no bem. Trabalhar no bem, pelo bem e para o bem de todos. Né? Então, trabalhar no bem, pelo bem e para o bem de todos. Verdadeira finalidade da mediunidade. Sem nada exigir em troca. A não ser o quê? A satisfação, a felicidade de estar colaborando na obra divina, né? Do progresso da humanidade. Então, esse é, vamos se dizer, a verdadeira felicidade, né? A verdadeiro pagamento do médium, que é o que está tendo a oportunidade de colaborar na obra de Deus. Né? E não só trabalhar na obra de Deus, só estar ali trabalhando, mas um outro objetivo principal, ajudar no progresso da humanidade. Porque nós não estamos aqui para nos beneficiar. Nós estamos aqui para aprender. Nós estamos aqui para estender a mão para o próximo, ajudar. De ter que deixar de pensar somente na gente. Então, nós todos aqui estamos em propósito.
E o propósito dos médiuns é exatamente esse, de colaborar na obra divina e também ajudar a progresso da humanidade, ajudar o próximo. Nós já vimos lá, ó, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. E por que que a mediunidade também não seria seguir esses passos, né? Então, Kardec, ele também apresenta um argumento de uma ordem bem prática na questão da gratuidade da mediunidade. No que se refere aqui à sua própria natureza. Ele diz, né, que é uma faculdade que depende da vontade dos espíritos que a usam. Ela pode falhar. Ela pode nada produzir, colocando o seu explorador em uma situação difícil, na qual ele é tentado a fingir e a mentir. Né? Então, aconteceu alguma coisa, e aí chega, né, a uma situação em que ela pode, no momento em que o médium vai vai atender alguém, e aí essa faculdade, como é uma faculdade que vai depender da vontade do médium, né, que está a usar, e também dos espíritos desencarnados, os espíritos benfeitores que estão auxiliando esse médium, essa mediunidade pode vir a falhar. E aí o médium vai ficar naquela situação difícil. Mas isso pode acontecer quando, Adrimar? Quando o médium não estiver vigilante. Quando o médium não estiver naquele estudo constante, não estiver trabalhando a verdadeira finalidade, que é ajudar o próximo, que é servir a Deus, estiver usando essa mediunidade para aquilo que não é correto. Então, aquele espírito, aquele nosso irmão, benfeitor, que acompanha o médium, pode simplesmente dizer, não, eu não vou mais compactuar dessa ação. Então, o que acontece? Ele se afasta até o momento em que o médium volta a se reequilibrar. E aí, o médium pode se colocar numa situação difícil e ele, por não ter a humildade, não querer dizer, olha, hoje simplesmente eu não estou bem, hoje simplesmente eu não estou me sentindo equilibrado, eu não estou sentindo a presença da espiritualidade benfeitora, hoje eu não vou realizar essa ação. Porque o orgulho está falando mais alto, né? E aí, ele vai ser o quê? Tentado a fingir, a mentir. Se ele não for equilibrado, se ele não estiver percebendo que no momento não está o momento correto, ele não está preparado o suficiente para essa tarefa, aí os nossos outros irmãos, que são moralmente ainda atrasados, vão ficar intuindo o médium, né? Tentando ele, não tem problema, vai lá, faz, inventa uma coisa, finge. Tem momento em que nós colocamos na balança a nossa humildade, né? E aí pode vir a começar a fazer ou a dizer coisas que os espíritos superiores não estão dizendo. E sim aquilo que o médium acha que é, né? E aí vai vir a enganar as pessoas, vai vir a mentir. E aí, quanto mais ele seguir nesse caminho, a espiritualidade benfeitora continua afastada. Ela vai ficar lá afastadinha,
porque ela não pode compactuar numa situação como essa, porque está fugindo da verdadeira tarefa do médium, né? Então, a mediunidade, ela não é uma arte, ela não é uma habilidade que a gente vai estudar, que a gente adquire no estudo e no trabalho, como uma profissão, né? Eu, para ser professora, eu estudei, fiz uma graduação, fiz uma pós-graduação, e aí estou sempre estudando, me profissionalizando para que eu venha a ser a professora, né? E a mediunidade não é assim, né? Ela é adquirida e ela precisa ser bem trabalhada, ela precisa ser bem estudada para que eu venha a usar esse benefício que eu recebi de graça de uma forma correta, a qual, né, eu vim aqui para utilizá-lo. Então, no último item, Kardec chama a atenção no seguinte trecho: explorar a mediunidade como se vê é querer dispor de uma coisa que realmente não possui. Não é de si mesmo que se dispõe, e sim dos espíritos, das almas dos mortos, cujo concurso é posto à venda. Este pensamento repugna instintivamente. Foi esse tráfico degenerado e absurdo, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela crueldade e pela superstição que provocou a proibição de Moisés. Então, quando se explora a mediunidade, nós estamos fazendo aquele benefício que Deus nos permitiu usar de uma forma incorreta. Allan Kardec, estudando a mediunidade na prática, ele observando e analisando, ele percebeu, né, algumas revelações e aí divulgou as leis que regem essa faculdade. Então, quando Kardec trouxe na codificação, ele teve a preocupação em trazer a verdadeira finalidade da mediunidade para que ela fosse bem praticada. E aí nós lembramos, né, daquela passagem: dai de graça o que de graça recebeste. Então, a mediunidade, ela veio com essa missão de ser praticada para o bem. Então, nós, como médiums, precisamos utilizá-la de uma forma correta. Que a gente viu que a forma correta é trazendo o bem à humanidade, né? Então, essa é a nossa mensagem de hoje. Falamos um pouquinho, né, sobre a mediunidade e a gente possa, a partir, né, deste momento, conseguir colocar em prática e também saber identificar aquele médium que está seguindo esses ensinamentos, para que a gente não possa vir a ser enganado. E muitas vezes, ao receber essa mensagem errada, acabamos passando a mensagem errada para frente e acabamos nos tornando também falsos profetas, né? Então, essa é a mensagem de hoje. Queria agradecer a oportunidade. A gente vai fazer a nossa prece final.
Agradecer a Janaína e que a gente possa, neste momento, elevar os nossos pensamentos a Deus, ter gratidão por essa oportunidade, por essa existência, que possamos emanar boas vibrações aos nossos irmãos que estão em casa nos ouvindo, que estão em casa assimilando a mensagem, que possamos emanar boas vibrações aos nossos irmãos que neste momento estão necessitados da luz, do amor, da compreensão, mais do que nós, nossos irmãos nos hospitais, nos orfanatos, nas ruas, aos nossos irmãos que se encontram aflitos, ansiosos, depressivos, que a espiritualidade benfeitora possa os intuir para que possam procurar ajuda, possam procurar uma ajuda profissional, a um centro espírita, que eles consigam modificar os pensamentos, que eles consigam procurar ajuda, assimilar as mensagens de Jesus. Pedimos, enfim, Pai, por todos os teus filhos que passam por alguma dificuldade, seja de ordem material ou de ordem espiritual, que possamos mantermos em vibração, que possamos ter um bom domingo, iniciarmos uma semana abençoada, uma semana seguindo os teus passos. Abençoa-nos, Pai, hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada, Janaína. Até logo. Tchau.